E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Faz tempo já que eu não gravo aqui sentado na frente do PC. Hoje deu vontade de gravar aqui e fazer um pouco diferente. Não ficar seguindo regra, norma, não tem que ser desse jeito e tal. O assunto de hoje que eu vou falar é algo que é muito comum, é muito debatido, discutido. É a questão da oração. Há muita controvérsia sobre isso, né? Os religiosos eles gostam de falar, não, que é importante você fazer orações. Recentemente eu vi um vídeo na internet de um pastor dizendo que orações provocam efeitos práticos, que se você não orar, muitas coisas não acontecem, né? Ou seja, deveriam ter acontecido se você tivesse feito uma oração. O que eu vou apresentar para vocês aqui hoje, não sou eu, Salatiel Júnior, contra a oração. Não sou eu que estou dizendo, nossa, eu não acredito em orações, eu não quero, sou um anti-oração, né? Eu sou uma pessoa que odeia as pessoas que oram, não é nada disso. Hoje o principal inimigo das orações, as pessoas que acreditam em orações, são os números. É exatamente os números. E eu, como eu gosto de fazer meus vídeos e usar de evidências, eu vou apresentar para vocês aqui, porque que ficar ali sentadinho no seu quarto pedindo a Deus, pedindo a quem for, Jesus, Maria, seja lá quem for, não dá resultado nenhum. Não há evidências nenhum que isso funcione. Bom, vamos deixar de lero-lero e vou começar com as evidências. Tudo que eu falar aqui, pessoal, está aí na descrição do vídeo, você pode consultar os links, então fique à vontade. E eu até recomendo você fazer uma pesquisa. Segundo um site que eu encontrei aqui, portalbrasil.net, no Brasil existem, pelo menos até 2006, 180.298.099 pessoas, ou seja, quase aí 200 milhões de pessoas no nosso país. De acordo com o censo feito no ano 2000, existem exatamente 169.872.856 pessoas que, né, na pesquisa se disseram religiosas, né? Então, aí dentre essas pessoas tem católico, evangélico, hindu, judeu, umbanda, espírita, bom, praticamente todas as religiões aí, né? Então, aí você fazendo umas continhas, eu fiz umas contas aqui, eu não vou mostrar porque não precisa, né? Acho desnecessário isso, né? Se você pegar o censo já dá para ter uma noção. De acordo com as minhas contas aqui, 90%, é exatamente isso que eu estou falando, 90% da nossa população é religiosa. Apenas 10% diz, né, se diz ateu ou que não segue nenhuma religião, ou pessoas que não quiseram se identificar. Então, esses 10% a gente descarta. Vamos descartar, vamos trabalhar com esses 90, que são, puxa vida, a grande maioria do nosso povo, né? 124.980.132 são católicos e, segundo o censo, 26.184.941 são evangélicos. Então, somando esse número gigantesco, nós temos aí um número de 151.165.073 cristãos. Então, são 150 milhões de cristãos em todo o nosso país. É cristão pra caramba, hein? Bom, você deve estar se perguntando aí, né? Pô, Sala, por que tanto número, né? É censo, é população, é milhões daqui, né? 90% da população. O que tudo isso tem a ver com oração? Olha só como os números, infelizmente, não é porque eu quero, sinceramente, eu não queria que isso fosse verdade, mas eu também não posso negar a realidade. Infelizmente, os números, eles simplesmente destroem com toda a ideia, com todo o conceito que você tenha sobre oração. Então, se você olhar para os números, é lastimável, não é nem um pouco empolgante. Por quê? Veja só, se você pegar aí um cristão, uma pessoa que vai à igreja, no mínimo ele faz aí 4 orações por mês. Todo domingo ele vai lá, ele faz uma reza, ele ora pela sua família, ora pelos seus entes queridos, ele faz ali uma oração, né? Acredito que pelo menos todo final de semana ele faça uma oração. Além dessa oração que ele faz, eu coloquei também mais uma durante a semana. Então, nós temos aí uma média de 2 orações por semana. Isso no mês dá 8, né? Então, não tem nada de misterioso nisso. Então, uma média aí de 8 orações por mês. É uma média razoável, né? Claro que existem cristãos que oram todos os dias, tal. Inclusive, isso é recomendado, tal. Mas vamos pegar esse número bem baixo, bem assim, nivelando bem por baixo. Eu acredito que se orar menos que isso, não dá nem para se considerar um cristão, né? Se você pegar o número de cristãos que nós temos no país, tanto católico como evangélico, e multiplicar a quantidade de orações que cada um faz por mês, olha só que número interessante. Nós vamos ter 604.660.292 orações por mês. É exatamente isso. Essa é a quantidade de orações que são geradas por mês.
É um número aproximado, eu sei, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas está nessa média aí de 600 milhões. Continuando nesse raciocínio, nessa média que eu fiz por mês, se você multiplicar esse número por 12, ou seja, em um ano, nós temos aí um número bem gigante. 7 bilhões 255 milhões 923.504 orações por ano. Então são 7 bilhões de orações por ano. Aí eu pensei o seguinte, né? Desde que esse censo foi feito, no ano 2000, até hoje, passaram-se 12 anos. Seguindo essa mesma lógica, né? Cada cristão brasileiro, né? Cada brasileiro que professa a fé em Cristo, orando 2 vezes por semana, de lá para cá, desde quando esse censo foi feito até hoje, sabe quantas orações foram feitas? É um número totalmente absurdo. Em 12 anos, meus queridos youtubers, né? O pessoal que assiste meus vídeos aí, 1 trilhão 44 bilhões 852 milhões 984.576 orações. 1 trilhão de orações em 12 anos. 1 trilhão. Olha, eu não sei, mas para mim parece um número muito, mas muito mais do que suficiente para que haja alguma manifestação sobrenatural no nosso país. Mas aí você deve estar pensando, tá, e daí? E daí? Olha só, de acordo com a notícia aí que saiu na BBC, de acordo com o Instituto Sangari, saiu aí no mês passado, dia 14, a média de homicídios no nosso país, ela é superior às guerras. Olha só que absurdo. Com 1,09 milhão de homicídios entre 1980 e 2010, o Brasil tem uma média anual de mortes violentas superior a diversos conflitos armados internacionais, apontam cálculos do Mapa da Violência 2012. Se você ler a notícia aí, vai estar na descrição do vídeo, nosso país está a cada dia mais se tornando mais violento. Nós temos aí mais e mais pessoas passando por dificuldades. A fome, a miséria não tem diminuído. Se você acompanha os jornais, se você acompanha as pesquisas, você vê que nosso país não é um dos melhores países do mundo. Aí você para pensar, puxa vida, né? E as milhares de orações que são feitas, por que não são atendidas? Por que ainda nós temos hospitais lotados de gente? Por que nosso país ainda tem muitos homicídios? A maior prova que a oração não funciona é essa, são os números. Você pode falar assim, mas eles estão orando para Jesus errado. Pô, são tantas possibilidades de Jesus, eu acredito que quase todas, né? Testemunho de Jeová, Mormon, né? Não interessa, cada um está tentando buscar o seu Jesus ali, o seu Deus de uma maneira. Agora, você para pensar em termos de probabilidade, todo mundo fazendo oração, todo mundo orando, são bilhões. Um tem que, hipoteticamente, estar certo, né? Vamos dizer assim, um tem que estar certo e nenhum está. Todo mundo ora, pede, com certeza. Eu acredito piamente que muitas e muitas pessoas estão orando para ter um país melhor, estão orando para que as condições sociais sejam melhores, para que mais e mais pessoas tenham amor, que se amem, que tenham paz, essas coisas aí. E nada acontece. Puxa vida, 1 trilhão de oração e o nosso país ser do jeito que ele é. Peraí. Será que você não consegue identificar que há um problema nisso? Até que ponto a oração funciona? Quando você olha para os números, é exatamente isso que você vê. Uma quantidade exorbitante de nada, ou seja, pessoas falando, e o resultado é isso, o país se torna mais violento. Então, as orações não estão funcionando. Não está funcionando. E outra, né? Se Deus é inteligente, Ele é sábio, Ele vai identificar dessas 1 trilhão de orações, Ele vai identificar que tem umas ali que é mesquinha. Não vou dar pra você. Esse cara quer um carro zero e quer aparecer pra mulherada. Esse não merece. Eu concordo, mas 1 trilhão, puxa vida, pelo menos aí 10%, 5%, sei lá, pelo menos 1 milhão, 10 mil deve ser uma oração sincera, pô. Eu não acredito que essa 1 trilhão sejam orações mesquinhas e egoístas. Eu não acredito nisso. Embora o nosso país não seja tão generoso assim, né? Tá na posição 85 aí do mundo. Mas mesmo assim, é muita oração. Eu acredito que mesmo por tentativa e erro, mesmo que as pessoas estivessem orando errado, em 1 trilhão dá pra... Em 10 anos, aí 1 trilhão de oração dá pra gente dar um tiro certeiro, sim, dá pra acertar. É muita oração para as coisas não acontecerem. Então você para pensar o que tem mudado. O que as pesquisas dizem? Será que as orações realmente têm efeito? Eu não estou falando aqui, gente, de oraçãozinha para o cara que tem dor de barriga e melhorou. Eu não estou falando aqui de coisinha pequenininha, não. Eu não estou falando assim, o cara tem uma dor de cabeça e melhorou. Eu orei lá para tal coisa e melhorou. Eu não estou falando disso, não estou falando de casos isolados. Eu estou falando do nosso país, eu estou falando do Brasil.
Eu estou falando de pesquisa séria. Eu estou falando de censo, estou falando de notícia baseada em estudo e em pesquisa. É disso que eu estou falando. Não adianta você querer fugir disso. Fugir disso é ignorância, tapar o sol com a peneira. É fingir que está tudo bem, e não está tudo bem. Olha aí, morrem-se mais pessoas aqui no nosso país do que na guerra do Iraque, na guerra... Quer ver? Na guerra do... Deixa eu ver onde aqui. A guerra civil da Angola, guerra do Iraque, por aí vai. Quando me perguntam se eu acredito em orações, se eu acredito que orações funcionam, eu mostro esses dados. E aí? O que vocês têm a me dizer? Que a oração curou a sua barriga e o país está essa bosta? É isso que vocês têm a me dizer? Quantos trilhões de orações Deus precisa para dar um up nesse país aqui? Aí você vai falar assim, ah, não, mas aí depende de nós. Ah, então você está entrando no X da questão. Não é questão de oração, não. A questão é que depende de nós. Aí eu concordo com você. Depende do nosso comportamento, depende da nossa conduta, do nosso desejo de fazer um país melhor, uma sociedade melhor. Aí eu concordo. Aí sim você está deixando de lado ficar sentado, né, falando com a parede, falando sozinho, para começar a agir. Ações práticas, sem dúvida, resultam em resultados. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha compreendido aí a diferença exorbitante entre a realidade e a fantasia. Os números apontam isso claramente. Se você duvida de mim, não sou eu que estou falando, tá aí a descrição do link, pode ver aí, tá tudo aí. Vai lá, pesquisa, faz as continhas, eu fiz as continhas, eu fiz uma conta média, chutando bem baixo, e mesmo assim o nosso país está no jeito que está, né? A educação está um lixo, crianças passam fome, desigualdade social cada vez maior, e por aí vai, né? Eu agradeço a todos aí, obrigado aí por assistirem meus vídeos. Galera, só um último recado. Quem quiser fazer pergunta pra mim, quem quiser fazer qualquer pergunta, não manda no Facebook. No Facebook é legal você mandar, sei lá, ó, tem um vídeo legal, ó, dá uma olhada nessa foto e tal. Mas se você quiser perguntar alguma coisa, por favor, vai no meu FarmSpring, que é muito mais fácil. Eu acho muito melhor para as pessoas também verem as respostas. Aí facilita bastante pra mim. Tá ok, galera? No mais, fiquem à vontade aí pra comentar. Meu Facebook é esse daí, quem quiser me adicionar, tá aí o link. E até o próximo vídeo.